Então agora vamos ver como podemos organizar um pouco melhor os... vamos começar, desculpem lá. Vamos ver como podemos organizar melhor os dados e vou falar aqui de duas maneiras de fazer isso. Dicionários para a parte mesmo da matéria, para avaliação, mas vamos ver também como podemos criar os nossos próprios objetos em Python usando classes. Isto será extra, será opcional, mas serve também para organizarmos os dados de uma maneira mais útil. E vamos dar como exemplo o cálculo da massa molecular, dada uma fórmula química, e também a configuração eletrónica de um átomo. E a ideia aqui, a motivação é, como nós vimos naquela parte anterior, nós estávamos a guardar toda a informação. Estávamos a guardar a informação das sequências e das enzimas como listas de tuplos. Ou seja, para cada entrada nessa lista, nós tínhamos de saber se a sequência era o primeiro ou o segundo, se o identificador estava antes ou depois, e assim por diante. Isto não é muito prático porque nós temos que ter isso codificado de alguma maneira que é pouco legível. Se nós principalmente se tivermos um tuplo com muitas coisas, depois temos de lembrar o que é que vem primeiro, segundo, etc. E é mais difícil de alterarmos os dados que estão lá. Por exemplo, se nós, no nosso programa para fazer a digestão das sequências, se acrescentarmos a informação do organismo a que pertence cada sequência, depois temos de alterar o programa todo, porque já as coisas não estão nas posições certas e já vamos ter problemas com isso. Portanto, o que dava jeito é nós podermos organizar essa informação, em vez de serem tuplos e cada uma estar numa posição, nós podemos atribuir nomes a cada um desses campos. Ou seja, algo como se fosse variáveis por baixo de uma variável. Nós temos uma entrada para uma sequência e ela tem um identificador, tem uma sequência e até pode ter mais coisas, mas cada coisa tem o seu nome, não interferem umas com as outras. E isso nós podemos fazer usando dicionários. O dicionário é um tipo básico em Python e associa um valor a uma chave. É um conjunto não ordenado, nós não podemos estar a depender ou a aceder a cada um destes elementos pela sua ordem no conjunto. Eles estão guardados como uma árvore para ser mais eficiente a pesquisa, mas o que temos é a indexação pelas chaves. A chave tem de ser um objeto imutável, pode ser um tuplo, uma string, um número, por exemplo, não pode ser uma lista ou algo assim, porque esses são mutáveis. O valor pode ser o que nós quisermos, pode ser até outro dicionário, podemos ter dicionários, como quisermos. A maneira como criamos um dicionário é com as chavetas, e nós podemos criar por extensão, dizendo chave-valor, vírgula, chave-valor, separando a chave do valor por 2 pontos. Se quisermos especificar o dicionário. Por exemplo, aqui temos as capitais e os países correspondentes. Para ir buscar um valor ao dicionário, nós indexamos pela chave. Por exemplo, se formos a Paris, vai-nos dar o país correspondente e assim por diante. Portanto, isto é uma forma prática de organizar a informação quando nós temos valores associados a alguma chave. Podem ser, por exemplo, coordenadas se usarmos tuplos, podem ser nomes se usarmos strings, podemos usar números, qualquer coisa que seja imutável. Podemos também acrescentar ou substituir valores no dicionário atribuindo ao elemento correspondente à chave. Por exemplo, aqui não existe Madrid e Espanha, mas se nós dissermos que deste nosso dicionário a entrada correspondente a Madrid é Spain, vai criar uma nova entrada no dicionário e já aparece ali esta nova entrada com o seu valor. Portanto, nós podemos acrescentar elementos ao dicionário ou substituir os valores para certas entradas, fazendo uma atribuição com o índice. Sim? Bem, quando ele faz o print, ele ordena por chave. Mas, de qualquer maneira, o dicionário em si não tem uma ordenação fixa. Para otimizar o acesso pela chave, o objeto está a criar uma árvore onde pode dizer se é para este lado ou se é para este e vai procurando assim, não vai percorrer a lista toda dos itens que tem lá. Desta forma consegue encontrar um objeto pela chave
num número de computações que é proporcional ao logaritmo base 2 do número de elementos que temos lá, em vez do número de elementos. O que, quando temos muitos elementos, torna-se bastante mais eficiente. Portanto, se vocês tiverem uma coisa muito grande, com muitos valores, é muito mais eficiente usar um dicionário do que, por exemplo, usar o find da lista, porque o find da lista tem de ir mesmo elemento a elemento até encontrar. Portanto, o dicionário não é um conjunto ordenado. Tu não podes pedir o terceiro elemento do dicionário porque não existe esta noção e a ordem pela qual ele vem não tens controle. Essa é otimizada pelo objeto. O que tens é o acesso rápido pela chave. Essa é a parte com que podemos contar. Então vamos ver, se nós tivéssemos usado isto para as enzimas, em vez de fazermos um tuplo com o identificador, a zona de reconhecimento e o ponto de corte, e temos de nos lembrar do que é que estava em que posição do tuplo, nós podíamos criar um dicionário das nossas enzimas, em que a chave do dicionário era o identificador de cada enzima, e o valor para cada uma dessas entradas era outro dicionário que tem duas entradas. Uma chamada recon, do ponto de reconhecimento, e outra da zona de reconhecimento, e outra com o ponto de corte. E assim nós podíamos ir buscar essa informação pelos nomes, em vez de termos de memorizar onde é que estavam. Neste caso, se nós lermos as enzimas que temos lá, vamos ter um dicionário cujos valores são outros dicionários. O dicionário de fora tem a chave, é o identificador de cada enzima tem duas entradas no seu dicionário, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Se nós quisermos saber o ponto de corte da ALO1, podemos ir buscar ao nosso dicionário a entrada da ALO1, que é em si um dicionário também, e pedimos o corte. E ele vai-nos dizer qual é que é o que está lá guardado. Desta maneira, nós não precisamos saber em que posição é que está ou assim, vamos pelos nomes dos vários campos. Então vamos ver um exemplo, vamos usar isto para calcular a massa molecular desta maneira. Temos uma função, nós damos a expressão da massa da fórmula química e vai-nos devolver a massa molecular daquele composto. Portanto, temos aqui, neste caso, o carbonato de cálcio, isto é a aspirina, este foi o primeiro composto organometálico sintetizado artificialmente, é um cloreto de etano e platina, nós o que vamos fazer é criar esta função que vai digerir a fórmula química, identificar quantos átomos de cada elemento é que tem e vai procurar na tabela da massa qual é a massa de cada um desses elementos, multiplicar pelo número de vezes que ocorre e somar tudo. Portanto, vamos precisar de saber as massas atómicas, vamos ter de pensar no algoritmo, como é que vamos resolver este problema e depois vamos planear o nosso programa. As massas atómicas temos num ficheiro, isto é fácil de ir à net procurar, e neste caso temos este ficheiro chamado periodictable.txt, que tem colunas separadas por tabs. A primeira tem o número atómico, a segunda o símbolo, a terceira o nome e a quarta a massa atómica média, tendo em conta os vários isótopos. Portanto, como é que agora vamos resolver este problema? Daquele ficheiro vamos criar um dicionário que para cada símbolo químico tem a massa correspondente. Desta maneira é fácil nós irmos buscar a massa de cada elemento quando soubermos o símbolo químico. Depois da fórmula, temos de fragmentar a fórmula química numa lista de dicionários que nos vão dizer qual é o símbolo e quantas vezes é que aquele átomo aparece para cada um dos átomos. Como é que vamos fazer isto? Dizer só isto assim não nos resolve o problema, porque agora temos de pensar como é que é em concreto o algoritmo para resolver isto. Então aqui temos um exemplo em que nós temos um problema maior, que inclui ler os dados do ficheiro, as massas, decompor a fórmula química e depois somar as massas todas, mas agora temos um subproblema que vamos ter de pensar um pouco mais em detalhe, que é como é que nós vamos converter a fórmula química nos tipos de átomos e o número de vezes que eles ocorrem. Então, o que podemos pensar o que vamos fazer normalmente aqui, com uma fórmula destas, é procurar as letras maiúsculas, que são aquelas que são sempre a primeira letra de um símbolo químico. Cada símbolo químico só tem uma letra maiúscula e as outras são minúsculas. Portanto, podemos fazer isso, procurar a primeira letra maiúscula, depois procurar a letra maiúscula que vem a seguir, se vier alguma,
E no intervalo entre essas duas, há de ter o símbolo completo daquele elemento e o número de vezes que o elemento aparece. Então vamos partir isto desta maneira. Por exemplo, se tivermos aqui o carbonato de cálcio, teremos 3 fragmentos, o Ca, o C e o O3. O 3 ainda pertence ao O. Depois, para cada um desses fragmentos, nós vamos ver quantas vezes é que aparece aquele átomo. Se não aparecer um número aqui, é porque é uma vez. Se houver um número, então é esse número de vezes que o átomo vai aparecer. Portanto, aqui temos o algoritmo que nós pensamos fazendo isto mesmo à mão, pensando como é que nós faríamos à mão. Antes de, como se passarmos à implementação, temos que pensar como é que resolvemos o problema. Depois de termos isto, se nós tivermos um dicionário, uma lista de dicionários que diz este elemento ocorre este número de vezes, este número de vezes, e assim por diante, basta percorrer essa lista, ir ver a massa de cada um desses ou outro dicionário e somar todas essas massas multiplicadas pelo número de vezes que cada elemento aparece. Portanto, é isso que vamos planear no nosso programa. Temos uma função que lê as massas do ficheiro, recebe o nome do ficheiro e lê o dicionário com os símbolos químicos e a massa. Temos uma função que vai à procura da próxima letra maiúscula numa fórmula química qualquer, numa string, a partir de um certo índice. Nós temos, para encontrar a próxima, temos que especificar de onde é que vai começar a procurar. Depois, temos uma que vai converter a fórmula química naqueles fragmentos, em que tem o símbolo químico e o número de átomos, o número de vezes que esse átomo aparece. Depois, uma que converte o fragmento nesse dicionário, com o símbolo químico e o número de átomos, e outra que compõe a fórmula química numa lista desses dicionários. Portanto, a ideia é nós conseguirmos compor a fórmula química numa lista de dicionários que digam carbono aparece 2 vezes, hidrogênio aparece 6 vezes, etc. A massa molecular será a função final, recebe a fórmula, lê o ficheiro, calcula tudo e devolve o valor. Então vamos ver como é que podemos ler do ficheiro para um dicionário. Este ficheiro tem uma linha de cabeçalho, vamos saltar, não tem nada que nos interessa aqui. Depois, em cada linha, separado por tab, tem o número atómico, o símbolo, o nome e a massa. Então nós vamos precisar do segundo pedaço de cada linha e do último, do quarto. Vamos ler todas as linhas do ficheiro. Temos ali naquela variável line. Começamos com um dicionário vazio, abrir e fechar chavetas da mesma maneira como fazem com as listas vazias, por exemplo. É só abrir e fechar aquele delimitador. E agora, para cada linha, exceto a primeira, notem aqui que eu estou a saltar a primeira, portanto só do ponto de corte de índice 1 em diante, que é para não usar esta aqui, que não me interessa. Vou partir a linha pelo tab, portanto vou obter 4 fragmentos, uma lista com 4 strings, e agora vou criar no meu dicionário das massas uma entrada cuja chave é o segundo fragmento, portanto corresponde ao símbolo, é aquele de índice 1, e o valor é o último fragmento, que é esta string, mas convertida para número. Esta parte é importante, porque se nós simplesmente pusermos lá aquela string, nós não vamos ter o 1.000, vamos ter o caractere 1, o caractere ponto, o caractere 0 e assim por diante numa string. Então depois não conseguimos fazer as contas que queremos com isso. Então vamos converter já para um número com casas decimais, um float, e guardar isso no dicionário. Quando nós lemos o dicionário, quando lemos do ficheiro, vamos obter este dicionário que tem para cada elemento químico a massa correspondente. E assim podemos verificar se a função funcionou. Agora, precisamos daquelas funções para nos ajudar a partir a fórmula química nos vários componentes. Então a primeira que precisamos é uma que encontra a próxima maiúscula. Vai receber uma string com a fórmula, vai receber um valor, um índice, onde é que vai começar a procurar, porque o que estiver para trás presume-se que nós já processamos, e agora vai desse índice até ao fim, e quando encontrar uma maiúscula, vai-nos indicar onde é que está essa maiúscula. Aqui temos duas possibilidades. Uma é usar o while. Enquanto não encontrarmos a maiúscula, vamos avançando até encontrar a maiúscula e depois devolvemos. Porque nós não queremos continuar o ciclo depois de encontrar a maiúscula. Não vale a pena. Se encontrarmos já num sítio, não precisamos procurar mais. Portanto, este seria um sítio onde nós poderíamos usar o while para fazer esse ciclo.
Em alternativa, nós podemos pôr o return dentro do for. Nós podemos fazer um for que vai desde o índice em que estamos até ao fim, mas se encontrarmos uma maiúscula, podemos usar aquele is upper das strings que devolve verdadeiro se for maiúsculas. Neste caso, vamos fazer para cada caractere da forma ver se é maiúsculo ou não. Se for, nós devolvemos logo aquele índice. E o return faz sair imediatamente a função, já não continua o ciclo. Portanto, implementado desta maneira, nós podemos usar um ciclo for, mas assim que encontramos o que queremos, termina o ciclo e sai da função. Exatamente como seria com um while, por exemplo, se nós tivéssemos a condição certa. Caso não encontrarmos nenhuma maiúscula, vamos devolver o fim da string, ou seja, mais um do que o último índice da string, que é o comprimento daquela fórmula, indicando que já não há mais maiúsculas nenhumas aí. Agora, podemos testar, se nós começarmos com o índice 2, que é aquele C, vai-nos dar 2, porque encontra logo o C ali. O primeiro C é índice 0, o A é índice 1, o segundo C é índice 2. Se começarmos com o índice 1, começamos aqui no A minúsculo, ele vai avançar 1 até encontrar o C. Portanto, podemos testar para ver se a função está a encontrar a maiúscula seguinte de forma correta. Agora, precisamos de outra função que vai receber um fragmento, algo deste género, O3, CA, algo assim, e vai-nos devolver um dicionário que diz qual é o elemento químico que está aí e quantas vezes é que ele aparece. O que é que isto precisa de fazer? Basicamente, percorrer o fragmento e tudo aquilo que for letras é para o elemento químico. Tudo o que for números é para quantas vezes aparece. Então vamos começar com o símbolo e os números como strings vazias. Vamos percorrer todas as letras daquele fragmento e se for um número, for digit, temos este método de string isDigit que nos dá verdadeiro ou falso se for um digit, então vai ser acrescentado no número. Caso contrário, se for uma letra, aquele alfa, vai ser acrescentado no símbolo químico. Tudo o resto nós ignoramos. Se houver lá pontos ou parênteses ou coisas assim, nós não vamos ligar a isso. Depois, há duas hipóteses. Este número pode vir vazio, e nesse caso o número de átomos que estão lá é 1, ou então, se não estiver vazio, vamos converter para inteiro o que estiver lá nessa string, e esse é o número de átomos daquele elemento. E agora vamos devolver um dicionário que tem duas entradas, uma com o símbolo químico e outra com o número de vezes que o átomo ocorre. Podemos testar aqui, O3 diz-nos que ocorre 3 vezes o símbolo O, CA ocorre uma vez o símbolo CA, portanto aparentemente está a funcionar. Agora vamos juntar estas duas funções para decompor a fórmula numa lista daqueles dicionários. Vamos começar com a lista vazia e vamos procurar qual é a posição da primeira maiúscula na nossa fórmula química. Nós podemos assumir que a fórmula química começa numa maiúscula, porque é o primeiro elemento, mas também podemos assumir que pode haver lá qualquer coisa antes que nós queremos ignorar, um número ou assim. Então vamos procurar a posição da primeira. E esta será a corrente, agora, onde nós estamos a apontar neste momento. Enquanto a posição da maiúscula que estamos a apontar for menor que o comprimento da fórmula, ou seja, não chegamos ao fim da fórmula, vamos procurar a próxima, e a próxima vamos usar aquela função que procura a próxima maiúscula, mas começando na letra a seguir. Portanto, nós estamos agora, por exemplo, na letra de índice 0, vamos procurar a próxima maiúscula começando no 1. Entre esses dois, será o primeiro fragmento da nossa fórmula. Então, vamos converter no dicionário o pedaço da nossa fórmula química que vai desde esta maiúscula até à próxima maiúscula. E vamos pôr isso na lista. E vamos avançar agora para o próximo elemento, para a próxima maiúscula. E vamos fazendo isto com aquele current a avançar até chegar ao fim da fórmula. E agora experimentamos, por exemplo aqui, CaCO3, ele vai encontrar o C maiúsculo logo no início. A próxima será o outro C, portanto o primeiro fragmento será este CA e vem aqui o CA como primeiro fragmento. O segundo será só o C, porque tem logo o O maiúsculo. O terceiro será o O3, porque vai até ao fim, não encontra mais maiúsculo.
E podemos experimentar, por exemplo, neste caso, como nós temos a conversão desta maneira, e como estes parênteses não são maiúsculos, nem nada, todos estes parênteses estão a ser ignorados pelo nosso algoritmo. Está só a olhar para as letras e para os números. Portanto, se decompusermos isto, temos aqui o K, a platina, o cloro, o carbono, etc. Agora, juntamos isto tudo na função final. A função final vai receber a fórmula, vai ler as massas do ficheiro. Este ficheiro chama-se periodic table.txt, mas não é muito conveniente escondermos estas coisas no meio do código, porque depois se queremos alterar é chato estar à procura. Então vamos criar no início do nosso módulo uma constante, com o nome do ficheiro, e dentro do código usamos essa constante. Se precisarmos de usar outro ficheiro, é só alterar no valor daquela variável na file. Vamos decompor a fórmula numa lista de dicionários como esta, e agora, para cada uma destas partes, vamos acrescentar à massa que começa a 0, vamos acrescentar o número desta parte, portanto, cada uma destas partes tem number e symbol, vamos acrescentar o número multiplicado pela massa desse elemento. E a massa desse elemento podemos encontrar indo ao dicionário das massas, procurando pelo símbolo químico do elemento como chave. E ele vai nos dar a massa desse elemento. Portanto, estamos a multiplicar o número de vezes que ele ocorre pela massa do elemento. E vamos somando isso até ter a massa total. E pronto, desta maneira nós usamos dicionários para organizar a informação e facilitarmos juntar isto tudo e calcular a massa molecular. Podemos pensar agora, estender isto um pouco para processar um conjunto de fórmulas químicas. Temos um ficheiro com várias fórmulas químicas, queremos criar um ficheiro que tem cada uma dessas fórmulas, ponto e vírgula, e a massa molecular. Agora, com o resto tudo feito, é trivial fazer isso, porque nós já temos a função de calcular a massa. Podemos ler todas as linhas do ficheiro com as fórmulas, abrir o ficheiro para escrita, será o ficheiro de saída, e agora, para cada uma das fórmulas, vamos calcular a massa e vamos escrever no ficheiro de saída a fórmula química, ponto e vírgula, e a massa. Mas agora notem aqui este detalhe. Eu pus ali 2 pontos, ponto 2F. Isto não precisam de decorar, mas esta função, este método de formato, permite-nos especificar coisas como o tamanho de cada campo, o número de casas decimais, etc. E isso é feito pondo ali os 2 pontos a seguir ao índice do argumento e depois um código de formatação. Para o número de casas decimais de um número vírgula flutuante, um float, nós pomos o ponto 2 e o F para indicar que é para converter um número de vírgula flutuante usando apenas 2 casas decimais. Portanto, são as unidades, ponto, 2 casas decimais. Desta forma, nós conseguimos pôr a massa com 2 casas decimais em vez de, como temos aqui, até a precisão toda do float. Outro detalhe, quando nós lemos este ficheiro, no final de cada fórmula está lá um /n, está lá a mudança de linha. Isto não faz mal para o nosso cálculo da massa molecular, porque o nosso programa ignora esses caracteres estranhos. Mas é chato quando formos escrever, porque depois mudava de linha antes do ponto e vírgula, porque ainda tinha lá o caractere de mudança de linha. Portanto, quando eu ponho ali a fórmula que eu vou pôr, não é a fórmula química como foi lida dali, mas é o strip que é para tirar esse caractere de mudança de linha. Isto é daquelas coisas que às vezes nós nos esquecemos, mas depois quando vocês olham para o resultado, veem, se tiverem mudanças de linha a aparecer onde não devem, pensem de onde é que elas podem vir e usem o strip para as tirar. Então agora vamos ver outra forma de organizar os dados, que é criando objetos. Isto aqui não conta para a avaliação, não vou exigir que vocês façam, mas ajuda a perceber os objetos que vocês usam no Python e podem também usar porque às vezes facilita bastante a organizar o código, principalmente se fizerem uma coisa um pouco mais complicada. E a ideia é usarmos aqui a classe. Classe é uma fábrica de objetos, é uma estrutura que nós criamos com as receitas para criar objetos. E quando nós criamos uma classe, todos os objetos que forem gerados por essa classe partilham entre si tudo o que nós declararmos aqui na classe. Por exemplo, todos os métodos, todos os atributos da classe, etc.
Cada método que pertence a uma classe, normalmente vai receber como primeiro argumento, implicitamente, a referência ao objeto que está a usar esse método. Assim, quando nós fazemos uma coisa, por exemplo, aqui fórmula.strip, esta função, este método strip da string, vai estar a receber uma referência à string que o está a chamar, porque assim sabe o que é que ela tem lá guardado. Além disso, há este método especial, init, com 2 underscores antes e 2 underscores depois, portanto é underscore init underscore, que é um método que o interpretador vai executar sempre que cria um objeto novo daquela classe. E então nós podemos incluir neste método tudo aquilo que nós queremos atribuir a cada objeto individualmente, tudo aquilo que vai ser diferente de objeto para objeto. Por exemplo, neste caso, nós vamos criar uma classe com o elemento químico e este método que inicializa o objeto vai receber o objeto a inicializar, isso recebe sempre, é sempre o primeiro argumento e por convenção vamos chamá-lo self, é ele próprio, e a seguir vamos pôr 4 parâmetros. O número atómico, o símbolo químico, o nome e a massa. São aqueles que nós podemos tirar do ficheiro. E agora vamos pegar nos valores que forem fornecidos aí e vamos criar atributos para o nosso objeto com esses valores. Portanto, o nosso objeto vai ter aqueles 4 atributos, o número atómico, o símbolo, o nome e a massa. Então vamos ver como é que isto funciona. Se nós criarmos um novo objeto, vou chamar este H de hidrogênio, nós chamamos o construtor da classe, que é o nome da classe, que por convenção começa com letra maiúscula, portanto as fábricas de objetos em Python por convenção começam com letra maiúscula. Vamos chamar a classe com os argumentos que queremos dar para inicializar o objeto. O que o interpretador vai fazer é procurar aquele método especial na classe, o underscore init 2 underscore, vai dar a esse método a referência ao objeto recém-criado e depois seguido de tudo o que nós pusermos aqui. Portanto, todos aqueles argumentos vão para aqueles parâmetros. Esta função vai agora, neste objeto, acrescentar aqueles atributos, o número atómico, o símbolo, o nome e a massa, e se nós perguntarmos agora qual é que é o nome do H, ele tem lá o hidrogênio, o símbolo, o número atómico, a massa. Se nós criarmos outro elemento, neste caso o hélio, damos-lhe aqui outros valores, e estes outros valores vão ser postos no novo objeto que foi criado. Então, cada um destes terá os seus valores, todos têm os mesmos atributos, têm o número atómico, o símbolo, o nome e a massa, mas cada um tem valores diferentes lá. E cada vez que nós criamos um objeto, podemos dar os valores que queremos pôr nesses elementos e eles ficam guardados no objeto. Desta maneira, nós podemos organizar os dados dentro do objeto com os campos que nós quisermos. Por exemplo, vamos ler aquele ficheiro da tabela periódica para um dicionário que tem como chave o símbolo químico e como valor um objeto destes, com toda aquela informação. Então vamos começar com o dicionário vazio, lemos as linhas todas do ficheiro, começamos com o dicionário vazio. Para cada linha do ficheiro, vamos desempacotar, parando pelos estados, o número atómico, o símbolo, o nome e a massa. E agora vamos acrescentar uma entrada no dicionário, com aquele símbolo químico, um elemento criado com o número atómico convertido para inteiro, o símbolo químico, o nome e a massa convertida para float. E agora vamos ter um dicionário onde nós podemos perguntar, por exemplo, a massa do árgão, vamos ao dicionário buscar o objeto correspondente ao árgão e se pedimos a massa, ele tem lá guardado naquele caso. O número atómico do chumbo, o nome do cálcio e assim por diante. Portanto, desta maneira nós conseguimos organizar a informação nos campos com os nomes que nós escolhemos. É como se tivéssemos variáveis por baixo daquele objeto. Mas podemos ir mais longe do que isso, porque nós podemos também criar métodos para o objeto, criar funções do próprio objeto. Vamos fazer, por exemplo, uma função para calcular a configuração eletrónica de um elemento. Nós primeiro precisamos saber a ordem de energia das orbitais. Isto porque aqui, quando nós chegamos, por exemplo, da 3P para a 3D, a 4S está lá no meio, portanto a ordem é um pouco complicada. Então vamos criar estes dois atributos da classe que, por pertencerem à classe, vão ser iguais para todos os objetos que forem criados aqui.
Portanto, tudo o que nós pusermos aqui na classe, os métodos ou atributos, vão ser iguais para todos os objetos. Aquilo que é diferente de objeto para objeto é o que nós criamos aqui dentro da inicialização do objeto. Então o que nós precisamos é de uma lista que nos dê por ordem as várias orbitais que vão ser preenchidas pelos eletrões. E um dicionário que nos diz para cada tipo de orbital, se é S, P, D ou F, quantos eletrões no máximo é que podemos pôr lá. E agora o que vamos fazer é criar um método dentro desta classe que vai receber sempre implicitamente a referência ao objeto que está a chamar este método e agora vai preencher os eletrões nas várias orbitais. Vamos começar com um número de eletrões igual ao número atómico daquele elemento. Vamos começar na primeira das orbitais, portanto, índice 0 será esta, um F, e vamos começar com a configuração eletrónica, uma string vazia. E agora vamos acrescentando enquanto ainda houver eletrões para pôr. Portanto, enquanto houver eletrões para pôr, vamos buscar a orbital em que estamos agora. Portanto, vamos aqui a este atributo das orbitais buscar, por exemplo, um F, primeiro. Vamos ver qual é a capacidade desta orbital. Como cada orbital tem a letra no fim desta designação, nós podemos ir ao dicionário e procurar a capacidade pela letra. Então fazemos isso aqui. A orbital cheia será o que está no dicionário da capacidade correspondente à letra da orbital onde estamos agora. Por exemplo, se for a orbital 1S, vamos ver a letra S, se for a orbital 2P, vamos ver a letra P, e assim por diante. Depois, vamos colocar eletrões nessa orbital. Quantos é que vamos colocar? Depende de quanto é que pode caber na orbital e de quantos eletrões é que ainda temos. Será o menor dos dois valores. Não podemos pôr mais do que temos e não podemos pôr mais do que cabe. Então, será o mínimo dos eletrões que temos e os eletrões que cabem na orbital. Subtraímos isso aos eletrões que nos falta pôr e vamos acrescentar à nossa string de configuração a designação daquela orbital e, convertendo em string, quantos eletrões é que pusemos lá. E depois mais um espaço, que é para depois ficar com espaços na string. Passamos à próxima orbital e vamos fazendo isso enquanto houver eletrões para pôr. Só quando acabam os eletrões, devolvemos a configuração. Ora, esta função agora, este é um método que pertence à classe elemento, todos os objetos desta classe vão ter este método, e quando nós o invocamos, este método vai receber a referência ao objeto. Então nós podemos fazer isto. Temos aqui o nosso dicionário dos elementos, vamos ao cálcio buscar o objeto do cálcio, e se nós formos ver, por exemplo, as orbitais ou a capacidade, estão lá estes valores que nós temos aqui. Portanto, aqueles valores que nós pusemos na classe dos elementos, todos os objetos têm acesso a eles. E têm acesso também a este método. Portanto, se nós chamarmos aqui do cálcio o método ELConfiguration, da configuração eletrónica, notem que neste caso, como o método é uma função, se nós queremos executar, temos que pôr lá os parênteses. Além disso, o primeiro argumento que o interpretador vai dar a esse método é sempre implicitamente a referência ao objeto. Portanto, neste caso, ao cálcio que está lá no dicionário. Por isso é que nós não pomos argumentos aqui, ele vai sempre receber uma referência a si próprio, ao próprio objeto que chamou o método. E agora temos aqui como resultado a configuração eletrónica do cálcio, calculada pelo próprio objeto, porque o objeto sabe quantos eletrões é que tem, sabe qual é o seu número atómico, e tem acesso também a todos estes atributos da classe, que são iguais para todos os átomos. Portanto, aqui nós podemos experimentar para cada elemento, chamar aquela função, presumo que esteja correto, caso não verifiquei com cuidado, mas acho que está certo. Resumindo, nós vimos que pode ser útil, em muitos casos, nós organizarmos os dados de uma maneira que não seja só em sequência, com listas e tuplos. Principalmente se temos vários campos diferentes e pode dar jeito a ceder por nome, é mais fácil escrever o código, perceber o código e depois alterá-lo. A maneira como vocês farão isso aqui em ICE, o que sai para a avaliação são os dicionários. Dicionários são um tipo básico em Python, vocês criam associação entre chave e valor e depois vão buscar os valores pela chave. Podem também criar objetos
E aí tem muito mais flexibilidade, porque reparem que esta classe, por exemplo, dos elementos, não só guarda os valores, mas tem também os métodos para fazer operações específicas sobre esses valores. E torna muito mais simples nós encapsularmos funcionalidades do código em partes autocontidas que depois não interferem com o resto e que nós podemos desenhar de uma maneira muito mais isolada e muito mais específica para aquilo que queremos fazer. Portanto, para organizar código, esta parte da programação por objetos é bastante útil, mas não vai haver nada na avaliação que exija que vocês façam isso. Portanto, recomendo que leiam do capítulo 7 e 8 do livro, aquela parte das strings e das listas e dicionários, que são o resto na parte das strings tem esta parte da formatação que ainda não tínhamos visto, e os dicionários era o último elemento básico do Python que nos faltava. Se quiserem, leiam também dos capítulos 26 a 29 do livro, onde fala sobre programação orientada para objetos, classes e assim. Mas isso já é por vossa conta, não é para avaliação.